Falando um pouco aqui sobre negociações, para a gente ir e vir aqui nos assuntos, o meu amigo Uriel Yugt, acho que é assim que fala, ou eu estou falando merda, é um jornalista aí, estrangeiro, sempre que troca comigo no mensagens e tudo, me mandou aqui, estava entrando aqui em live e falou, ó, recebi aqui que a negociação entre São Paulo, PSV e Henrique Carmo está avançadíssima, está muito perto de ser concretizada, e o São Paulo deve, então, segundo o Uriel Yugt, acho que é assim que fala isso, deixa eu ler aqui o nome do cara direito. Eu sei que o nome dele é Uriel, agora como é que fala o sobrenome é foda. Eu acho que é isso, Yugt. Uriel Yugt, ele me mandou aqui a mensagem e me informou dizendo que está avançadíssimo e está quase sacramentado o negócio entre PSV e São Paulo, e como a gente sempre faz, a gente sempre dá as fontes, a gente sempre informa sobre as coisas aqui, com a retidão de sempre, dando a fonte para e o crédito para quem é de direito para fazer as coisas, beleza? Então, o Henrique, ele vai sair como? Empréstimo, o PSV pagaria 1 milhão de euros para o São Paulo, ou seja, 6,5 milhões de reais aproximadamente, na cotação do euro atual. Ele iria jogar por empréstimo na Holanda e, caso ele bata metas ou o PSV queira, ele seria comprado por 8 milhões de euros por 70% dos seus direitos. Essa informação é do jornalista Uriel Yugt sobre esta negociação, que a informação que eu tenho de dentro de São Paulo é que as conversas estão em andamento. Mas, como eu estava entrando em live aqui, dando informação sempre para vocês antes, o Uriel Yugt me disse que já está muito perto de ser concretizado. E o Henrique Carmo pode ser mais um jogador a deixar o São Paulo a caminho da Europa. Só para dar para vocês assim, aí surgiu também ontem, há uma coisa que eu já vinha falando com vocês, que é o caso do Ferreirão, ele tá querendo sair, né? O Ferreirão, ele já tá com a cabeça mais fora do que dentro do clube, já vinha sinalizando para vocês que ele já não vinha treinando como treinava antes, que ele já não estava mais correspondendo como estava, não à toa ele tinha perdido muito espaço com o Crespo. O Ferreirão mudou de empresário, o agente dele é outro, e esse agente novo dele é um agente bem mais agressivo no mercado com relação a isso, com relação à negociação. E aí surgiram alguns clubes, entre eles o Cruzeiro dentro do Brasil, só que o Cruzeiro quer pagar na faixa de 7 milhões de euros, só que quer ficar com 50% do jogador, ele quer ficar com uma porcentagem, ele quer pagar menos e quer ficar com um percentual menor, mas quer ficar com o jogador, né, para jogar. O Shakhtar ofereceu na casa de 8 milhões e pouco, alguma coisa assim de euros pelo Ferreirão. O São Paulo parece que ficaria com um percentual. E tem um outro clube, que eu também não soube, não me falaram, que teria direito que quer fazer também uma proposta, mas é mais próxima dos 9 milhões de euros, mais próxima do que o São Paulo está querendo, que é na faixa dos 10 milhões de euros. Então temos 3 times interessados, Cruzeiro, Shakhtar e mais um. Como eu falei para vocês, o Ferreirão já vinha dando sinais mesmo de querer sair, já não vinha desempenhando como antes, mudou de agente, outra postura, outra mentalidade, as coisas todas. Beleza. O São Paulo queria segurar pelo menos até o final do ano, muito provavelmente porque acreditava que ele pudesse render mais. Entretanto, o cenário vem conduzindo para que o São Paulo venda agora. O São Paulo está querendo vender mais ou menos na casa dos 10 milhões de euros, que eu também acho pouco. Eu também achava pouco o valor que foi vendido para o Matheus Alves, também acho pouco que foi vendido o valor que foi vendido o Ângelo, também acho pouco o valor que foi vendido o William Gomes. O William Gomes, o pior de todos para mim, na minha opinião, porque de todos eles ainda acho que é o mais promissor de todos. O William Gomes, para mim, é o mais promissor de todos os jogadores ali. E que se estivesse hoje no São Paulo, fatalmente jogaria. Com certeza ele jogaria ali. Preferia ter vendido Ferreirinha e ter ficado com o William Gomes no lugar dele para jogar ali. Seja bem-vindo aí também o Rafael Antunes. Tamo junto. Me manda um e-mail depois para você poder participar lá com a gente, como eu dei as instruções agora.
O São Paulo ainda conversa sobre a situação do Ferreirão, quer tentar pegar pelo menos 10 milhões de euros na venda do jogador. O São Paulo, como eu já vinha sinalizando há meses, muita gente falou assim, meu Deus, vai vender mais um? Eu estou há meses sinalizando que o São Paulo teria que vender mais um jogador. Os primeiros que estavam na linha de frente, Pablo Maia e Bobadilha. O Maia não recebeu nenhuma proposta satisfatória. O Bobadilha só recebeu proposta baixa e agora virou titular absoluto. E aí o Ferreirão perdeu espaço, mudou de empresário e aí o futebol é isso. Mudou totalmente o cenário e agora tem essas negociações aí, essas tentativas dos clubes para levar o Ferreirão, que virou um jogador de terceira opção, quarta opção no elenco do São Paulo hoje. E a tendência mesmo é que se chegarem essas ofertas no valor que o São Paulo pretende, que o Ferreirão possa ser vendido mesmo. E aí o São Paulo meio que encerra suas vendas. E aí eu vou fazer só uma pontuação com vocês aqui, interessante, que eu vou até publicar depois com calma, mas vou elencar aqui para vocês uma informação aqui para vocês acompanharem comigo. Não percam a conta. Não percam a conta comigo aqui, tá? O São Paulo, até o momento, vendeu 170 milhões de reais. Anqueto, como você chegou nessa conta? Já tem um post meu do blog do São Paulo. Se você pesquisar vendas e arrecadações do São Paulo em 2025, você vai achar lá no Google, você já acha isso fácil. Só digitar aí no seu navegador. Vendas, valores arrecadados, sãopaulo.blog, você vai achar toda a lista lá discriminada com todos os nomes das vendas, quanto foi cada um e tudo. Você vai chegar em 170 milhões. Aí pensa aqui comigo, faz a conta aqui comigo. Se o São Paulo vender o São Paulo emprestar realmente, confirmar o empréstimo do Henrique Carmo por 1 milhão de euros, mais ou menos 6 milhões e meio. Vai para 176,5. Aí você tem o Nestor, que se bater a meta no Bahia, ele será mais 30 milhões. Aí você já ultrapassa a casa dos 200. Aí tem o Galopo no River, que também pode ser negociado, comercializado, mais 20 milhões. Aí você tem a possível e provável venda do Ferreirão agora, na casa aí, estou chutando por baixo, na casa dos 50, 60 milhões, que seria aí os 10 milhões de euros, tá? A gente está falando, se for vendido realmente por 10 milhões de euros, que o São Paulo, com essas negociações, sem mais nenhum mecanismo, que ainda tem muita possibilidade de ter mais mecanismo, de Antony, Sara, Casemiro, tem outros jogadores ainda aí. Se o São Paulo não vender mais ninguém e só fizer essas negociações que eu falei agora, prestem atenção no valor que o São Paulo vai arrecadar esse ano, que é um recorde absoluto. O São Paulo vai fechar esse ano com 280 milhões em arrecadações de vendas / mecanismo de solidariedade. Vocês têm noção? São Paulo vai terminar este ano com 280 milhões de arrecadação entre vendas e mecanismo de solidariedade do São Paulo. É um valor absurdamente alto, gente. É um valor absurdamente alto. A gente tem que chegar no final desse ano e ter um resultado financeiro no azul, com certeza. Que é uma das discussões que a gente vinha tendo até no grupo do São Paulo está fazendo essas negociações, o São Paulo está comercializando jogadores exatamente para poder fazer isso. Então, preste atenção no que eu acabei de falar, hein? A gente está falando do São Paulo poder atingir só com vendas / mecanismo de solidariedade. Vou até fazer um post explicando essa conta melhor aí para vocês. Na casa de 280 milhões de reais, que corresponde a mais de 1/3 do que o São Paulo faturou em 2024, para vocês terem ideia do tamanho do montante que é isso. Se a gente conseguir ainda ter o fundo de Cotia, que é o que eu imagino que a gente vai ter, que é o que também falam para mim, o São Paulo deve fatalmente, se acontecer o fundo, o São Paulo deve fatalmente ultrapassar o 1 bilhão de faturamento nesse ano, muito por conta das vendas que o São Paulo está fazendo aí, 280 milhões de reais aí. Então, assim, só para dar essa informação para vocês, porque é muito relevante e significativo a gente ver o número que o São Paulo está comercializando de jogadores no montante total, porque a gente vai perdendo a conta, né?
Então, assim, eu não vou falar todas as negociações de novo, mas ela vai lá desde o William Gomes até os mecanismos do Tuta, por exemplo, que foram os últimos, até as vendas agora prováveis da gente chegar a 280 milhões. Então, a gente precisa fazer esse levantamento desse jeito para a gente entrar assim. Ah, Zanqueta, esse valor entraria no balanço desse ano? Sim, ele entra no balanço. Ah, mas se a venda for parcelada, ela entra no balanço? Sim, no balanço contábil ela entra. Ela pode não entrar no cofre, no fluxo de caixa, mas ela entra ali no valor do balanço desse ano, o que deve, provavelmente, pelo amor de Deus, né, diretoria, fechar o ano no azul, porque aí não tem como você, com um enxerto de 280 milhões só em negociações, você também fechar o ano no negativo, fechar o ano no vermelho. Eu espero que realmente o São Paulo consiga. E só para informação de vocês, 280 milhões foi exatamente o tamanho do déficit que o São Paulo teve em 2024. Então, no final das contas, é isso. Estou aqui dando os números para vocês. Cada um utiliza como quer. Estou vendo aqui que tem gente que nos comentários aí tem gente que gosta de tripudiar, tem gente que gosta da informação, tem gente que gosta de satirizar. Eu não vou vir aqui mentir. Eu estou fazendo um levantamento paralelo meu, um controle meu, em que me surpreendeu o tamanho do número que o São Paulo pode chegar esse ano. E lembrando que se tiver mais mecanismo, o São Paulo pode topar 300 milhões de reais em arrecadação só em comercialização de jogadores. É muito alto, gente. É muito alto, é muito relevante. E eu acho e espero que a gente conseguirá fazer um número ser azul esse ano. Se não conseguir, olha, eu vou dizer para vocês, aí realmente eu não sei como é que a gente faz mais.